AIDS. Mais de 40 milhões de pessoas no mundo sofrem de AIDS. E esse número cresce caminhando a passos largos. Embora seja uma doença de alto risco, pode ser prevenida com a conscientização. Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é uma doença do sistema imunológico humano, o qual faz parte do sistema circulatório. Uma visão mais próxima de uma artéria mostra muitos glóbulos vermelhos e alguns vírus da imunodeficiência humana, HIV. O HIV tem um envelope esférico com muitas projeções de glicoproteína, que ajudam no processo de ligação. Ele apresenta uma bicamada lipoproteica, citoplasma e um núcleo capsídeo. O núcleo consiste em fitas de RNA e enzimas. O HIV é o agente causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Quando o HIV se desloca pela corrente sanguínea, entra em contato com células TH auxiliares. Olhando de perto uma célula T auxiliar, vemos que sua superfície tem inúmeros receptores glicoproteicos. Há dois tipos desses receptores, o receptor CD4 e o correceptor ou receptor secundário, chamado receptor CCR5. Os receptores CD4 se fixam às proteínas flexíveis da superfície do HIV e as encaixam no correceptor. Essa ligação leva à fusão do vírus com a membrana e, assim, o vírus infecta a célula TH. Tal infecção faz com que a célula TH fique doente. Dentro da célula TH, o vírus se replica e todos são finalmente liberados. Os vírus amadurecem e se tornam aptos a infectar outras células TH. Essa célula TH doente acaba se desintegrando. Devido à destruição das células TH, que são parte vital do sistema imunológico, a imunidade é seriamente comprometida. Avanços médicos recentes desenvolveram certos inibidores de fusão que ajudam a impedir a disseminação do vírus. Esses inibidores se fixam às proteínas da superfície do HIV e provocam uma alteração em sua conformação e uma perda de flexibilidade. Em razão disso, os receptores CD4 não conseguem alinhar essas proteínas da superfície. Com isso, o vírus não consegue entrar na célula TH. Com isso, o vírus fica impotente, impedindo assim que o HIV cause mais danos. Aterosclerose, doença do coração. O coração humano tem uma visível artéria coronária. Uma visão ampliada dessa artéria mostra 3 camadas: túnica externa, túnica média e túnica íntima. Essa camada interna é composta por células escamosas. Quando o sangue transporta uma quantidade maior de colesterol na forma da molécula LDL por um período longo, essas moléculas de colesterol tendem a se depositar na superfície da artéria. Ali, elas são absorvidas pelas células epiteliais e formam uma camada entre a túnica íntima e a túnica média. Essa camada se chama placa. Conforme cresce, a placa se espalha pela parede arterial, causando inchaço que obstrui o lúmen, reduzindo o fluxo sanguíneo. Isso se chama aterosclerose. Às vezes, as células epiteliais podem se romper. Isso ativa as plaquetas, que começam a formar fios de fibrina. Então, um coágulo se forma. A formação desse coágulo é conhecida como trombose. O coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo pela artéria. Ciclo de vida do sapo. Os ovos do sapo ficam na água em conjunto.
Ficam grudados uns aos outros por uma massa gelatinosa. Após cerca de 10 dias, um pequeno girino pode ser visto no interior do ovo. Então, o girino quebra o ovo e sai. Ele é levado pelo fluxo da correnteza, fixando-se a uma planta para ter apoio. Esse girino respira por suas brânquias, que podem ser vistas nas suas laterais. Aos poucos, os girinos ficam maiores e começam a se mover livremente. Lentamente, as pernas traseiras aparecem. As brânquias externas somem. E a fenda branquial também desaparece, passando o girino a respirar pelos pulmões. Depois, as pernas dianteiras aparecem. Vemos então que a cauda começa a encolher. O girino começa a passar mais tempo fora da água. Esse sapo, com uma pequena cauda, é o sapo jovem. Por fim, a cauda some completamente e ele vira um sapo adulto.